A escola, com estes problemas todos, começou-se a fechar. Os pais, por outro lado, também não se atualizaram, não é? O mundo mudou muito, a escola mudou muito. O amor à primeira vista, eu não acreditava muito, mas quando começa a acreditar assim, não vamos a lado nenhum. Há um desconhecimento grande, aquilo que são as novas composições familiares. Falam-se pouco e só quando acontece um problema qualquer, então é que se põe lá um rótulo. Como é que a escola tem se adaptado? Não se adapta. Olá Marcela. Olá, Mafalda. Olá professora Adelino. Olá, Mafalda. Sejam bem-vindos ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Hoje temos connosco um convidado, o professor Adelino Calado, uma referência na inovação educativa em Portugal, com uma carreira que abrange mais de 50 anos de dedicação ao ensino. O professor Adelino Calado destacou-se como diretor do agrupamento de escolas de Carcavelos entre 2013 e 2019. Licenciado em Educação Física e Desporto e pós-graduado em Administração Escolar, a sua experiência inclui ainda funções como formador do Comitê Olímpico Internacional, onde desenvolveu várias ações de formação na área de supervisão e de coaching. Durante o seu mandato como diretor do agrupamento de escolas de Carcavelos, implementou medidas ousadas, como a eliminação dos trabalhos de casa, a admissão de telemóveis nas aulas, a supressão de toques de entrada e a substituição de exames de aflição, sempre com o objetivo de promover uma educação mais inclusiva e adaptada às necessidades dos alunos. Um percurso com uma intenção muito clara de contribuir para a transformação na educação. Bem-vindo, professor Adelino Calado. Obrigado. Esta paixão pelo ensino vem de onde? Veio essencialmente do meu avô. Eu vivi muitos anos com os meus avós. O meu avô era, para quem é assim já mais jovem há mais tempo, é capaz de recordar, o meu avô foi o autor dos livros de matemática. Ele era o J. Calado, que era o livro dos livros de álgebra, de matemática, na altura o livro único era dele, o de matemática. E vivi sempre com ele, sempre a trabalhar muito perto de alunos e de jovens, e talvez por aí me tenha ficado, ligando isto depois ao desporto, que eu comecei sempre a praticar, era juntar as duas coisas. Professor de Educação Física era o ideal, e portanto foi por aí. Curioso, começamos logo aqui com a nota que é na família que nasce este gosto e esta paixão pelo ensino. Já viste, Mafalda? Sendo um tema que é o que nós queríamos hoje abordar aqui, que é a importância da família na aprendizagem, na escolaridade, no percurso académico das crianças e jovens. Então sim, é muito interessante ser logo por aí que espontaneamente foi acabar por tocar. Acontece. É por aí. Para mim custou um bocadinho, porque só a minha quarta filha que é professora. Mas eu acho que de facto isto revela-nos logo aqui, pelo menos é como eu sinto, não é? O contexto familiar, ele influencia muito o nosso percurso enquanto pessoas e no ensino e na educação. Sentiu isso como professora? Senti e continuo a sentir, ou seja, se não houver uma boa ligação entre a escola e a família, sem nós percebermos o que é o contexto familiar, dificilmente nós também conseguimos compreender o jovem na escola. E portanto, se houve uma boa forma de começar, uma boa forma de trabalhar aquilo que são as competências iniciais de cada jovem, se ela não existir, dificilmente a escola vai conseguir resolver os problemas que eventualmente possam acontecer. Se eles vierem já de base um pouco trabalhados e trabalhados em conjunto, acaba por ser um sucesso a vida de cada jovem. Mas esta ligação é curioso estar agora a mencionar, porque nos últimos anos temos sentido um distanciamento entre as escolas e as famílias, e um distanciamento que não parece ser só de funcionamento, parece uma coisa mais integrada do que isso. O Covid veio ainda aumentar mais, mas antes do Covid já havia movimentos no sentido de separar a escola e a família, ou de afastar, pelo menos.
por exemplo, as famílias não entrarem dentro das escolas, as reuniões serem espaçadas, ser difícil marcar mais reuniões do que às vezes aquelas tipificadas, não é? No final de cada trimestre, mas há crianças e há alunos, não tão crianças, já jovens, que precisariam de uma ligação entre a escola e a família mais frequente, mais sistemática, e também esta discussão que tem havido sobre qual é o papel da escola e o papel da família, separando os dois papéis. Portanto, são, assim, acho que duas grandes áreas que eu tenho sentido. Uma é, na prática, no dia-a-dia, estas opções que se vão tomando que afastam, e outra é mesmo, do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista pedagógico, separar os papéis. Uma coisa é o papel da família, outra coisa é o papel da escola. Por um lado me parece interessante, porque convém percebermos o papel de um e do outro, mas também depois parece-me estar a faltar o passo seguinte, que é, ok, então agora como é que nos vamos integrar para fazermos isto em conjunto? Há duas ou três coisas, enfim, dois ou três aspectos que são fundamentais, e eu julgo que nós todos esquecemos um bocadinho, contrariamente àquilo que estava a dizer. Eu acho que o Covid aproximou um bocadinho mais. Porque principalmente, e não em toda a gente, mas naquelas pessoas que tinham acesso aos computadores e o acesso ao e-learning, acabou por mostrar, porque as famílias acabaram por finalmente entrar dentro da escola, ou seja, entraram dentro das aulas. Mas de facto o que aconteceu ao longo deste tempo é que o papel do professor foi muito desvalorizado, o papel da escola foi muito desvalorizado, por várias razões, por políticos, por situações em si, muito pelo acesso ao ensino superior, que condicionou e condiciona ainda hoje muito aquilo que as famílias, os professores e os alunos pensam do ensino, que é nota, querem uma nota para entrar na faculdade, quando é um absurdo completo. Só por curiosidade, nós temos a entrada na faculdade, em termos europeus, somos dos países com menos jovens na faculdade, são cerca de 34, 35%. Ou seja, há cerca de 60% de jovens que não estão a trabalhar para ir para a faculdade. E não precisam trabalhar para ir para a faculdade. Se calhar precisavam de outras competências na escola para poder se ingrar na vida e ter sucesso. Mas, de facto, isso não acontece. Por outro lado, o que acontece é que a escola, com estes problemas todos, começou-se a fechar, os professores começaram a ter que arranjar formas de justificar aquilo que é o seu juízo de valor sobre as aprendizagens que os alunos vão realizando, e acaba por se fechar. Os pais, por outro lado, também não se atualizaram, não é? O mundo mudou muito, a escola mudou muito, e a maioria dos pais ainda pensa que a escola era como era no seu tempo, ou devia ser como no seu tempo. Mas também ninguém lhes explica. Ninguém lhes explica. E a escola, ao não explicar, os pais também não, o que acontece é que há aqui um desencontro. A maioria dos pais e dos próprios jovens, aquilo que querem saber é que nota é que vão ter no teste e que nota é que vão ter no final do ano. Não querem saber se aprenderam ou não aprenderam, o que é que vão aprender, ou o que é que deveriam aprender. Esse é um papel que eu defendo, que a escola deve fazer, no fundo muito ligado à vida do dia-a-dia. Quando nós vamos a um restaurante qualquer, a primeira coisa que nós queremos ver é a ementa. Nós não queremos saber quanto é que custa, queremos saber a ementa, eventualmente quanto é que custa no fim. Mas na escola ninguém dá a ementa, não é? Diz que passou para o primeiro ano, ou para o segundo, ou para o terceiro, ou para o quarto, está no quinto. O que é que isso quer dizer do ponto de vista da aprendizagem? Ninguém explica. Era fundamental que se explicasse. Que se explicasse o que é que este ano vão tentar aprender, ou o que é que ou que eles deveriam aprender. E depois, pontualmente, ir acompanhando. As tais reuniões deveriam ser reuniões sistemáticas, ou seja, deveria-se fazer aquilo que a única escola que ainda não mudou muito, ou que mudou para melhor, foi o Jardim de Infância, em que os professores explicam o que é que vão fazer, os educadores de infância explicam aos pais o que é que vão fazer, explicam quais são as dificuldades que os miúdos vão tendo passo a passo, fazem uma avaliação contínua daquilo que está a acontecer, emendam aquelas coisas que são necessárias, dão conselhos aos pais para trabalhar com os jovens em casa. Isto era o que a escola devia fazer até ao final do 12º.
Sim, mas os jardins é verdade, no jardim de infância ainda sentimos que existe essa ligação entre família e escola, não é? É mais, pelo menos é mais visível e mais consensual que existe essa ligação. Ainda assim, temos tido a rede pública de jardim de infância tem crescido e está aumentando, que é uma nota positiva para todos nós, porém sentimos que, por exemplo, nos jardins de infância públicos, sentimos essa resistência de facto que os pais entrem dentro da escola, e eu creio, eu não sei se me acompanha nisso, que se dá muito mais segurança quando nós entramos, e a proximidade da escola com a família dá outra segurança aos pais e dá outra segurança às próprias crianças quando estamos todos nessa proximidade. O professor Daniel Sampaio diz isto mesmo, já não me recordo qual é o título do livro, mas há uma obra dele que faz essa referência. Mais do que a reunião de avaliação do professor com os pais, ou a reunião trimestral, um convite da escola para que os pais vão dentro da escola faz muito mais, de facto, nesse trabalho de equipa. Não sei se concorda. Concordo completamente. Aliás, uma das coisas fundamentais é exatamente esta ligação. O problema é que se eu não sei o que é que lá está a acontecer, a minha entrada pode ser até prejudicial. Portanto, eu tenho que explicar muito bem, logo de início, o que é que vai acontecer, para que depois, quando convidar os pais a ir à escola, eles se integrem e já estejam conscientes do que é que está a acontecer e possam ajudar. Esta dificuldade é uma dificuldade, do meu ponto de vista, da própria escola. A escola tem algum receio em mostrar aquilo que vai fazer. Mostrar e, ao mesmo tempo, fazer com que os pais acompanhem. E estas questões levaram-me a tomar algumas decisões completamente, como disse há bocadinho, fora do que é normal. Por exemplo, e eu continuo a defender, todos os dias, isto quando nós seguimos depois já para o segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, todos os dias as pessoas têm que fazer sumários. Agora o seu ministro até diz que vai ser obrigatório escrever sumários. Mas mais do que escrever sumários, se calhar era importante escrever o que é que foi feito. E aquilo que fizemos na escola foi, nós dávamos uma sebenta a cada jovem, aquelas sebentas antigas, e dizíamos, os últimos 5 minutos de cada aula é para o aluno escrever o que é que aprendeu, ou o que é que não aprendeu, ou o que é que fez naquela aula. E em todas as aulas eles registavam o que é que fizeram, o que é que aprenderam. Aqueles 5 minutos, muitas vezes, eram melhores do que os outros 50, não é? Porque era o momento de reflexão sobre o que é que aconteceu. Levavam aquilo para casa e todas as semanas os pais tinham que assinar que viram, que leram. O que é que isto fez? Fez com que os pais percebessem. Eu lembro-me, uma mãe disse numa reunião, finalmente eu sei o que é que ele está a fazer nas aulas. Porque muitas vezes eles escreviam, porque nós dizíamos, e eu dizia-lhes, hoje não aprendi nada. Escreve-se isso. Ou hoje estive distraído. Ou hoje aprendi. Ou seja, ser puro naquilo que devem fazer. No início aquilo foi difícil, porque quando eles estão distraídos e não aprenderam nada, não escreviam nada. Não, escrevam só. Depois no final vocês leem, conseguem perceber. Aquela reflexão, não só para os próprios jovens, fazia com que eles consolidassem aquilo que foram a aprendizagem. Em relação à família, dava-lhes a conhecer o que é que estava a passar dia a dia e ajudava os pais na consolidação também daquilo que foi feito. São medidas coisinhas muito simples, mas que aproximam a família da escola, aproximam a escola daquilo que são os contextos familiares e aquilo que são orientar já, aquilo que são as ajudas que a própria família pode dar. E se isto fosse feito, de facto, a nota final é uma consequência, não é um resultado obtido treinar só para aquilo. Não, é uma consequência lógica. Mas isto é difícil porque, volto a dizer, o acesso ao ensino superior, como é feito em Portugal, condiciona muitíssimo tudo o que é o planeamento, a forma como se trabalha e os resultados finais. E enquanto isto não mudar, dificilmente nós vamos... Enquanto esta forma de aceder ao ensino superior for muito suportada naquilo que é o trabalho da escola básica e secundária, está a perverter o trabalho que se pode fazer cá para baixo. Em vários sentidos, não é? Um deles é na própria aprendizagem, porque em vez de estarmos focados em aprendizagens reais, estamos focados no desempenho
nas avaliações. E segundo, pensando nos números que nos trouxe, estamos então uma escola que está a preparar 30% dos alunos e que outros 70% ou 60% entre 60% e 70% dos alunos estão num percurso em que não se revêem, que não os representa e cujo objetivo não vai de encontrar as suas O necessidades. problema é que isto não é falado. Pois. Quando se fala, nós lemos os jornais, este ano entraram 50 mil alunos no ensino superior, também, mas quantos é que não entraram? E o número é assustador, mas não se fala neles. E o que acontece foi que todos eles tiveram que ser preparados para entrar no ensino superior, quando de facto não era esse o grande objetivo. Para a maioria não era o grande objetivo. Sim. Mas continuamos a fazer assim, continuamos e do ponto de vista, em termos mundiais, em termos universais, a maioria das universidades já não é assim que escolhe os seus alunos, já não é assim que recebe os seus alunos. Fazem entrevistas, fazem candidaturas, fazem vários tipos de candidatura com várias áreas de formação e depois são escolhidos aqueles que têm mais perfil para aquela área. Nós aqui não, nós aqui acabamos por ter jovens que terminam com 19 e 20 valores e vão para a engenharia aeroespacial ou para a medicina, quando o perfil deles não tem nada a ver com isso. Mas a nota que conseguiram para ali. E depois o que acontece, estas coisas é pena não se falar muito mais disso, né? Porque depois o que acontece é que entram os melhores 35% na universidade. E o que é que lhes acontece no final do primeiro ano? 40% desistem ou mudam de curso. Isto é um pouco... São dados que não refletimos e não mas ninguém que fala neles. Não tomamos medidas sobre o resultado que vem exaustivamente a acontecer, não é? Repete-se. Mas o problema é que ninguém fala nestes resultados quando se fala muito nos rankings das escolas. E os rankings das escolas é resultados de exames, que são falseados, do meu ponto de vista, no que diz respeito às aprendizagens. Quando, de facto, há perfis, há miúdos com perfil de... miúdos que conseguem 12, 13 valores, mas depois têm um perfil excelente para ir para a medicina, por exemplo, ou para a engenharia, e não vão porque a nota deles não permite. E acabam por ficar pelo caminho, e acabam por seguir outras áreas que não têm grandes áreas, não é? Porque depois, quando acaba o 12º, desapareceu. Uhum. E isso também me parece um bocadinho perverso, na medida em que nós queremos uma escola para todos e queremos uma escola que, no fundo, dê oportunidade igual a toda a gente, mas na realidade nós sabemos que os miúdos não partem todos do mesmo ponto, nem têm as mesmas condições, não só na escola, porque as escolas são muito diferentes em função também da área geográfica e social onde estão inseridas, mas também porque as próprias crianças, jovens e depois adultos, jovens adultos, têm condições extraordinariamente diferentes uns dos outros, condições emocionais, condições sociais, condições culturais, condições económicas, condições biológicas, mas depois achamos que temos uma escola para todos e que a nota tem a ver com a meritocracia e que depois nós reconhecemos, bem, não é só mérito, há aqui outros fatores que vão condicionar e que não têm só a ver com... Mas isto tem muito a ver com... Nós somos um país muito... Eu acho quase único no mundo inteiro, não é? Nós conseguimos, em 40 anos, acabar quase com o analfabetismo, que é uma coisa excelente, ou seja, massificamos. Depois a seguir achamos que, é melhor a gente começar a individualizar, e então individualizamos e fizemos como em alguns países fazem, que é criar a indústria das explicações. Porquê? Porque ele na turma não consegue aprender, precisa ter uma individualização, ou seja, precisa de estar à parte. Mas essa à parte e as explicações como é que são? É dar exatamente a mesma coisa que foi dada na turma, mas só a um ou dois. Quando de facto aquilo que estamos a chegar à conclusão é que se calhar não é bem assim. Eu tenho é que personalizar, porque cada um de nós é diferente. E há uns que aprendem de uma maneira, outros que aprendem de outra. E isto para os professores é muito complicado, não é? Porque eu tenho 25 ou 30 alunos. Temos turmas grandes, não é? Turmas muito grandes, mas isso é possível, não é possível? É possível. Volto outra vez ao jardim de infância, não é? Eles são todos diferentes e a educadora tem uma visão e uma aprendizagem para cada um de maneira diferente, de acordo com as necessidades que ele tem. Há uns que ainda não seguram no garfo, outros que já quase não conseguem andar, outros não sabem correr, outros não sabem pegar. Não estamos tão presos àqueles programas rígidos, exato, não é? Curriculares. Que não existem. Essa é outra falsidade.
Os programas antigos, antes de Cristo, como eu costumo dizer, no meu tempo, era obrigatório, nós tínhamos que cumprir aquele programa todo. O programa começava em A e acabava em Z, nós tínhamos que cumprir aquilo tudo. Mas isso acabou há muitíssimo tempo. Neste momento, existe uma coisa chamada aprendizagens essenciais, e as aprendizagens essenciais é exatamente o que é essencial para ele aprender. Agora, eu tenho que, para si, há de ser uma maneira, para aprender e para a Mafalda há de ser outra maneira. É essencial para as duas, ou seja, uma coisa é essencial aqui, não é essencial ali, se calhar necessita mais, se calhar necessita menos. Isto é possível ser feito. Do ponto de vista legal, nós temos a melhor legislação pedagógica do mundo. Mas isso somos assim com muita coisa. Na educação especial também temos uma legislação incrível. Claro. Mas ela não é aproveitada. Falando a pegar aqui agora nesta deixa da legislação, eu também sinto que as escolas, e não sei se me acompanha neste sentimento que eu tenho, que é as escolas sofrem de uma iliteracia jurídica muito grande. Vou interromper só por uns breves segundos para te entregar informação muito relevante. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio. E agora, vamos já voltar à nossa conversa. As escolas sofrem de uma iliteracia jurídica muito grande. E esta iliteracia jurídica, as escolas e os pais e nós, comunidade em geral, não é só a escola em si, não é? A comunidade em geral. E esta iliteracia jurídica em questões fundamentais, nomeadamente no que toca à escola, quando estamos a falar nas várias configurações familiares que encontramos, não é? Eu vejo que a escola, muitas vezes, por desconhecimento jurídico, veda o acesso à informação, que é um direito que assiste aos pais, que não estão inibidos do seu exercício de responsabilidades parentais, muitas vezes nega-lhes o direito à informação do aluno, do seu filho, quando efetivamente está reconhecido na lei. E parece-me que isto assenta muito aqui numa iliteracia jurídica, contribuindo muitas vezes para conflitos familiares. Neste contexto que nós trabalhamos no divórcio, acontece, temos imensas vezes as pessoas... Sim, ou mesmo ir buscar os miúdos à escola, quem é que pode ir buscar, quem é que não pode. Em que a lei permite a delegação deste ato em si, a delegação do exercício das responsabilidades parentais, e a escola muitas vezes, por desconhecimento, dá aqui um contributo. Eu tenho esta percepção que também não temos formação aqui de questões básicas e essenciais, não temos esta formação, não chega à escola. Ou isto é uma percepção minha errada? Não, é uma percepção corretíssima. Existe aqui, no entanto, alguma questão, não sei se será jurídica ou não, mas talvez seja jurídica, mas também de explicação do que é a realidade. Se der um exemplo como uma advogada e dar um exemplo de que, ou o médico, eu quando vou ao médico, ele manda-me fazer vários exames, análise ao sangue, etc, depois olha para aquilo e diz: o senhor está doente. E eu acredito. Quando vou ao advogado, eu ponho-lhe os problemas, ele olha para as situações e dá-me um conselho, e eu acredito. Quando vai ao professor e quer saber do seu filho, e aquilo que quer saber é como é que está o seu filho, e por mais que o professor explique, se não for um professor do jardim de infância que explica qualitativamente,
e explica exatamente quais são os problemas, e aí acredita, o pai acredita, mas se for para o segundo, terceiro ciclo e secundário, só acredita quando disser, não, é um 7 ou é um 8, porque ele teve 7 ou 8 ou 5 no teste e fez isso, e está a ver, eu pus isto no Excel e deu uma média X, ele não pode ter mais. Não explicou nada. Ou seja, a nossa legislação continua igual ao que era. Aliás, o que está em vigor, a frase que está em vigor no que diz respeito à avaliação, por exemplo, dos jovens, é igual desde 92. Mas ninguém, nem pais, nem professores, nem alunos, compreendem. A frase é muito simples, já sei de cor e salteado, né? Que diz: a avaliação dos jovens corresponde ao juízo de valor que o professor faz sobre as aprendizagens realizadas, que no final de cada período transforma num número. Ponto. Não fala em testes, não fala em fichas, não fala em faltas, fala em nada. Ou seja, o professor tem que justificar com o seu juízo de valor. Quem é o pai que percebe, que sabe isto? Não sabe, também nunca ninguém lhe explicou. O que nos explicam até outra coisa, até dão uma porcentagem, Claro, 30% claro. é do comportamento Sim, e 70% é das notas da avaliação formal. Nada disso está na legislação. Nada. Onde é que está isso? A pergunta é sempre, mas desculpa, onde é que isso está? Está a avaliar o meu filho? Eu quando avalio um todo. Não avalio a parte emocional só, nem só a parte cognitiva, nem só a parte... Não, eu quando olho e quando avalio o seu jovem, crio um juízo de valor que me permite emitir uma opinião. Quem são os únicos... O único país onde eu senti isto foi na Finlândia, quando eu perguntei... A Finlândia tem uma forma de trabalhar com os jovens muito... Não tão espartilhada como nós, matemática, português, sai de uma matemática... Não, eles trabalham muito em projeto, em trabalho dinâmico, sem fazer grandes paragens. E eu perguntei à ministra da Finlândia, à ministra da Educação, como é que isto resulta aqui? Porquê é que isto resulta tão bem? E a resposta foi inacreditável. Disse: nós acreditamos nos professores. E o problema é que nós deixamos de acreditar nos professores. Acreditamos no Excel e no resultado final, no número final. No resto é difícil. E enquanto esta passagem daquilo que é o que eu vejo, o juízo de valor que eu faço sobre aquilo que são os acontecimentos, as aprendizagens que o aluno vai realizando, enquanto eu não conseguir passar isto de uma forma clara, concisa e que ajude a perceber o que é que está a acontecer, dificilmente isto vai passar. Agora, isto tem que ser explicado antes, não é? Sim, tem que ser explicado, e eu acho que o professor Adelino está aqui a utilizar muito a palavra acreditar, não é? E quando ouço isso, na minha cabeça traduzo em está-me a falar de confiança. Pois. Nós temos que confiar uns nos outros, não é? Só que a confiança é uma coisa que se constrói, não é uma coisa que nasce de si própria, a não ser uma grande autoridade. Eu acho que socialmente durante muitos anos tínhamos essas coisas das autoridades, então era uma confiança cega, não é? A autoridade do juiz, a autoridade do advogado, a autoridade do médico, a autoridade do professor. A autoridade do padre. A autoridade do padre, não é? E então aquilo era sagrado. Entretanto as coisas evoluíram e começamos a conseguir também questionar de alguma forma algumas autoridades que naturalmente, ou porque não estavam à altura da autoridade que representavam, já não somos países com uma taxa de analfabetismo enorme, não é? Como há pouco deu essa nota. Exato, e então ficámos também com responsabilidades partilhadas e eu não posso acreditar cegamente, temos que construir uma relação de confiança para confiar, não é? E que é uma coisa construída e talvez isso esteja a ser a grande dificuldade entre a escola e as famílias, que é construir essa relação. Não pode ser só também de decreto, que as famílias confiem-se na escola e nos professores. Não pode ser, tem que ser uma coisa construída. Eu acho que tem toda a razão, falámos no início, como essa confiança também foi destruída e foi, eu lembro-me de há uns anos atrás, ativamente sentir, ao contrário, sentir que ativamente estavam a destruir essa confiança nos professores.
Acho que houve motivos políticos que também levaram muito a isso, dava muito jeito na altura justificar uma série de medidas que se estavam a fazer. Andamos durante 20 anos a dizer que tínhamos excesso de professores, afinal não temos, não é? Sim, exato, e que os professores ganhavam muito e que faziam pouco e muito tempo de férias, enfim. Houve aqui uma destruição da imagem dos professores e que eu acho que foi danosa para todos. Foi danosa para os alunos que deixaram de confiar na escola, foi danosa para as famílias que deixaram de confiar na escola e foi danosa para os professores que deixaram de confiar depois na sociedade. Esta questão da confiança eu acho que é importante e é muito esquecida na maioria das vezes. Nas escolas onde eu estou e onde estava em Carcavelos, nenhum aluno podia entrar na escola sem vir com os pais. E porquê? Porque aquele primeiro dia é fundamental. E os pais dizem, mas eu tenho trabalho, então não há problema. Olha, quando tiver um momento livre, então pode vir com o seu filho. Entretanto, ele não pode vir. Portanto, ele só poderá vir quando vier com os pais. E o primeiro momento é decisivo. Eu costumo dizer muitas vezes que, principalmente na escola, o amor à primeira vista, eu não acreditava muito, mas quando começo a acreditar muito nisto, e tem a ver, eu costumo contar uma história que é a minha neta, quando nasceu, estava sempre muito séria, e sempre que eu chegava ao pé dela, eu tocava-lhe e ela começava-se a rir. Isto no início não me fez confusão nenhuma, mas a ligação que nós tivemos ao longo da vida, e ela agora tem 24 anos, e ela às vezes ainda me liga, a dizer, avô, podes-me vir buscar às 3h30 da manhã à discoteca? Eu disse, liga para os teus pais, por favor. Não, avô, é que se vieres buscar, eu durmo em tua casa e eles não sabem a que horas eu cheguei. Esta ligação, estes vínculos, são vínculos que se criam desde o primeiro dia. Na escola, ainda hoje, em Carcavelos ainda é assim, nas escolas onde eu estou também, agora nas escolas onde eu estou é mais tempo, em Carcavelos os primeiros 8 dias não se pode dar matérias. Aquilo que se faz é conhecer o jovem, saber quem sou eu, como é que o que é que eu gosto, o que é que tu não gostas, etc. Ou seja, para começar a criar esta ligação. Se isto for feito, quer com pais, quer com jovens, as coisas fluem naturalmente. O problema é que muitas vezes os professores, principalmente professores de português e matemática, dizem, vou perder 5 aulas, eu não vou conseguir dar a matéria toda, não sei o que. Sentem essa pressão. Vais, com certeza. Assim, se eles gostarem de ti, vais acabar muito mais cedo do que imaginas. Se eles não gostarem, esquece, porque eles não vão gostar nada disto. Portanto, esta empatia é fundamental. Com os jovens e com as famílias. E se esta relação não for construída, dificilmente depois a escola funciona. Isso. É construir, olha, essa medida é incrível. Uma semana em que estamos na escola com a nítida, clara e objetiva intenção de criar relação. E ser explícito. Estamos aqui e a escola deixa de ser um sítio só para entrega de matéria, de conteúdo, e passa a ser um sítio onde objetivamente também construímos relações. Mas de forma intencional e clara, porque relações, não há hipótese, nós vamos estar sempre a construir relação, quer queiramos, quer não. Agora, ou fazemos de forma intencional e isso vai promover a aprendizagem, vai promover relações responsáveis, autênticas, de confiança, ou vai no automático, mas as relações vão se estabelecer na mesma. Sim. Só que provavelmente não são as melhores. Não são as melhores nem aquelas que nós queremos para poder depois fazer essas aprendizagens. É essa construção que eu tenho sentido a falta. Não é? Isto está de tal maneira, porque há países no mundo que já pensam nisto também, não é? Na Dinamarca, neste momento, na escola do primeiro ciclo, eles têm 1 hora por dia de trabalho de empatia, como eles chamam. Ou seja, só para saber como é que falam com o colega, com o funcionário, com o professor, etc. Em Espanha, em Tenerife, já tem uma aula por semana de educação de socioemocionais, competências socioemocionais. Ou seja, porque de facto isto é fundamental, ou seja, a relação, a criação de vínculos, a empatia, é fundamental para depois trabalhar toda a vida, porque toda a vida nós vamos conhecendo pessoas. E nós cá no ensino em Portugal já falamos nisto? Nós falamos nisto, mas ainda está muito, neste momento, esta questão do início das aulas já começa a ser, eu acho que aí Carcavelos estender-se para além do agrupamento de Carcavelos, onde deixou esse princípio. Já se começa a estender muitíssimo. Esta regra, por exemplo, dos pais não podem deixar os filhos na escola
pura e simplesmente, não, têm que ir à escola no primeiro dia. O primeiro dia é obrigatório, pais e filhos. Mas eu trabalho não sei o quê. Não, se tiver que ir ao banco, também tem que sair do emprego. Portanto, isto é fundamental. Marcar estes momentos-chave, e estes são chave, que é o início, como eu digo, o amor à primeira vista é fundamental. Eu não acreditava muito, mas agora acredito. É fundamental. Se eu não gostar, dificilmente vou conseguir avançar. Se eu gostar da forma como sou recebido, da forma como me explicam as coisas, da forma como eu vejo que a minha criança vai entrar na escola, sei onde é que ele está, consigo levá-lo até à porta da sala. Isto não é tão difícil como isso, que as pessoas acabam por perceber rapidamente. Há regras, e as regras são, no fundo, dizer, quando começa o tempo letivo, o pai sai. Mas até lá, ok. Exato. E este conhecimento, esta forma de contextualizar o local onde eu vou deixar... Eu às vezes acho isto incrível, não é? Porque há pais que deixam os miúdos, abrem a porta do carro e mandam-nos embora, não é? Mas, nem querem saber. Mas depois, se for preciso, vão reclamar porque a nota do jovem não foi não sei o quê. Não, isto tem que ser um conhecimento, tem que se criar ali uma relação muito perto, e se isto for feito, e como tem sido feito na maioria das escolas com que eu trabalho, os problemas disciplinares desapareceram. Ou seja, o professor conhece o pai, o miúdo sabe que ele conhece o pai, conseguem conversar, e portanto os problemas disciplinares são outros. Quando nós conhecemos as pessoas, quando gostamos delas, dificilmente temos más atitudes e maus comportamentos. É também uma forma de trabalhar na indisciplina. Essa proximidade, não é? Sim. Sim, eu estava aqui a pensar também na importância também da escola conhecer, os pais conhecerem a escola, mas a escola conhecer a família, porque quando se faz esse juízo de valor que estava a propor, quando olhamos para o aluno e fazemos esse juízo de valor, é preciso também contextualizá-lo, não é? Porque um comportamento de um jovem, uma criança, num determinado contexto, pode ser compreendido, e noutro contexto ser compreendido de outra forma diferente, e noutro ainda de outra. Isto porquê? Falando aqui das famílias e da diversidade familiar que existe, há muito tipo de famílias, sempre houve, não é? Na verdade sempre houve, cada vez está mais evidente e está-se a respeitar mais essa diversidade, acho eu, pelo menos aqui na nossa bolha sentimos que está a ser mais respeitado, mas é diferente uma criança que tem pais... famílias diferentes, pais juntos, pais separados, famílias monoparentais, famílias multiculturais, multirraciais, são tudo contextos diferentes, e também a escola poder perceber isso e compreender o que é que se está a passar, de transformações das famílias, miúdos que têm um dos pais desempregados, ou que têm um irmão doente, ou que lhes faleceu o avô ou a avó há pouco tempo. Tudo isto são estruturas, mexe com a estrutura familiar e mexe com a disponibilidade e capacidade de aprendizagem de cada criança a cada momento. Então também a importância da escola reconhecer isto, não é? E estar em contacto. Para isso tem que haver uma relação mais perto, não é? Não basta aquelas reuniões de final de período. Isso, Portanto, é fundamental que haja um contacto quase diário, não queria dizer diário, mas quase semanal, sobre o que é que se vai passando. Por exemplo, aquela questão da sebenta é um bom início para fazer contactos semanais e ir percebendo como é que é a relação, ou encontrar projetos que levem à construção de uma imagem mais completa daquilo que é a família, daquilo que é o contexto onde vivem. Portanto, isto pode ser feito através de vários projetos e, ao mesmo tempo, permitir à escola ir conhecendo qual é o contexto em que o jovem vive. Por outro lado, há aqueles encontros que se fazem muitas vezes, que é fazer agora, numa das escolas onde eu estou, em Sintra, agora vou afastar-me um bocadinho, uma das escolas em Sintra com 50 alunos, tinha 17 nacionalidades. E, portanto, aquilo que nós pedíamos era que de vez em quando eles fizessem um lanche do teu país. E então a família vem para mostrar e conta como é que era no país. Ou seja, nós começamos a perceber, e isto é importante não só para nos conhecermos, mas ao mesmo tempo para a tal interculturalidade que eles já vivem, que seja efetiva, mas que seja compreensível, porque muitas vezes a gente não come, porque é que ele não come
carne de porco, porque é que ele não come não sei o quê, porque é que ele... É que não usa os talheres e come à mão. E isto é importante que as pessoas percebam não só a escola, mas também os colegas e o contexto e a escola onde eles vivem. Este papel social da escola tem sido um pouco esquecido. Portanto, a escola vive muito para o cognitivo, mais do que para outra coisa qualquer, e este papel é um papel que é fundamental para a ligação entre a escola, a família e o contexto ser uma coisa evidente e que permita que eles desenvolvam as suas capacidades e consigam ter os aprendizagens necessárias para o tal sucesso que todos gostaríamos que tivessem e para serem felizes, que é uma coisa que às vezes nós esquecemos muito. É interessante, eu estava aqui a pensar, de facto, a escola vive muito para o cognitivo, nós criticamos isso muito, nós pais, mas também esperamos muito que a escola faça esse papel e que se foque muito nesse papel. Quando também aquilo que é pedido hoje à escola, não é? É muito mais complexo do que era pedido há 50 anos atrás, quando começou a trabalhar nas escolas. Eu também, como advogada, as famílias eram mais, não é que as famílias fossem mais simples, mas o que se esperava, os papéis eram mais fáceis do que se esperava. Mais claros, pelo menos. Mais claros, não é? Eu quando comecei a advogar, era, salvo raras exceções, era a mãe que exercia as responsabilidades parentais no que toca à educação. Hoje temos estas configurações familiares que são muito mais complexas e também se espera da escola que a escola dê resposta a estas configurações, onde os pais, homens, também são muito mais participativos e assumem um papel mais de paridade na educação dos filhos. Mas esperamos também que a escola saiba lidar com isto. Como é que a escola tem, que medidas é que a escola tem nestes 50 anos, com estas alterações, as mulheres, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, naturalmente também traz os homens mais participativos na educação dos filhos. Como é que a escola tem se adaptado? Não se adaptou. E esse é o problema da formação inicial de professores. Na advocacia, na área do direito, na área da saúde, no desenvolvimento infantil também se tem. Mas em termos da formação, da formação de professores, já o que acontece é que um advogado ou um médico ou um enfermeiro ou um fisioterapeuta começa logo no primeiro ano da faculdade, começa a trabalhar em contexto, ou seja, vai trabalhar para um hospital, vai haver um tribunal, vai haver... No ensino, na área do ensino, os professores entram numa escola de formação, qualquer uma delas, entra numa escola de formação e tem 3 anos de licenciatura onde é só didáticas, não sai da faculdade, depois tem mais 2 anos de mestrado, no primeiro ano volta outra vez a trabalhar e a olhar para as didáticas e às vezes no 5º ano, às vezes vão à escola. E no outro dia na televisão fizeram uma entrevista a 2 jovens que vão começar agora e perguntaram então como é que achas que vai ser, e diz ela, eu acho que vai correr bem, vai ser a primeira vez que eu vou estar sozinha dentro de uma sala de aula com alunos. Eu disse, como é possível? Quer dizer, isto acontece sem um acompanhamento. Por exemplo, nós em direito, quando escolhemos a advocacia, não é? Também acontece muitas vezes ser a primeira vez, mas nós temos um patrono, ou seja, um advogado mais velho que se responsabiliza por nós e que nos acompanha. Desde o primeiro ano? Quando entramos na ordem dos advogados e começamos o estágio, temos alguém que é responsável. Não, isso sim. No curso não, no curso aí é muito semelhante, não é? Mas também, como em direito há diferente, até porque nem todos vão para advogados, há outros que escolhem outras carreiras jurídicas, mas não necessariamente a advocacia. Temos depois um advogado mais velho, um advogado sénior, que se responsabiliza pelo nosso percurso. Tem essa responsabilidade e nós sentimos de facto esse apoio, é muito claro. Com os professores isto não acontece? Não. Isso só acontece no momento em que eu quiser entrar na carreira propriamente dita, ou seja, eu posso acabar o curso e posso começar a dar aulas sem ser professor do quadro. Portanto, se eu quiser concorrer para o quadro, aí tenho que fazer estágio. E o estágio então tem um professor orientador. Okay. Mas na área da saúde, o que acontece é que logo a partir do primeiro ano eles começam a acompanhar e bem, porque é fundamental, porque vai ter relação com as pessoas. Isto no ensino deveria ser básico. Isto deveria começar logo no primeiro ano em que as pessoas entram na sua formação inicial. E não começa. E depois acontecem as coisas terríveis, não é? Que o professor, a primeira vez que chega à escola,
o que é que ele vai fazer? Vai fazer o que fizeram com ele há 20 anos. E isto tem sido replicado nos últimos 50. E, portanto, o que acontece? Quando nós vamos às escolas e costumam dizer o corpo docente é muito velho, eu disse assim, excelente. São aqueles professores que já têm experiência suficiente para conseguir ultrapassar estas questões básicas. Quando tem muitos jovens na escola, é muito difícil. Porquê? Porque aquelas relações... Aquilo ainda não está tudo muito bem solidificado em termos daquilo que são os conteúdos que devem trabalhar, as aprendizagens que devem promover, mas fundamentalmente a relação com 20 ou 30 jovens de cada vez. As pessoas não têm essa experiência. E isso tem sido, do meu ponto de vista, e como eu digo, já visitei muitas escolas, é o maior problema, é sentir... Eu costumo dizer que é o clima da aula. A gente, quando entra na aula, sente logo ali um clima... Não, isto é um professor com experiência, é um professor que já sabe como é que está, consegue absorver como é que está hoje. Eles hoje vêm mal dispostos. Um professor novo não sente nada disto. Está cheio de medo que aconteça alguma coisa, que as coisas... Porquê? Porque não tem a experiência, nunca passou por uma experiência inicial que deveria ter sido básica, logo desde o primeiro ano. Se ele vai para o ensino, vai ter 20 ou 30 jovens à sua frente. Essa para mim é uma das questões mais difíceis de ultrapassar, porque mexer no ensino superior é muito difícil. Já agora, só para dizer que eu nunca fui muito consensual. Cada vez que penso, e que pensei quando saí, digo assim, não, eu fiz a minha licenciatura, fiz uma pós-graduação, agora vou me inscrever na universidade outra vez, para ver como é que aquilo está. E inscrevi-me num doutoramento sobre política educativa. E quando me inscrevi, eu disse ao reitor, o reitor tinha sido meu aluno. Eu disse, Luís, eu só venho para aqui só para ver como é que isto está, não quero mais nada, nem sequer vou acabar, porque não preciso disto para nada. E tive 6 meses. Ao fim de 6 meses, eu saí, fui ter com ele e disse, olha, isto está na mesma quando eu comecei há 50 anos. Não vale a pena. Assim não vamos a lado nenhum. Ele ficou muito zangado comigo. Está exatamente igual. No meu tempo liam-se sentenças e não sei quando. Agora leem-se PowerPoints. E é igual. Não há mais nada. Portanto, enquanto isto não mudar, a escola dificilmente vai mudar. E esta primeira, a criação de vínculos, o conseguir perceber os jovens e os contextos onde eles vêm, estar preocupado, são, como os professores dizem, são coisas extra. São fundamentais, não é? E se eu não conhecer a família daquele jovem, se eu não conhecer o contexto em que ele vive, posso mandar os trabalhos para... Eu sou contra os trabalhos para casa, mas posso mandar os trabalhos para casa que quiser, mas se o contexto for um contexto difícil, um contexto de um local, pais que muitas vezes mal têm tempo para os ver de manhã e à noite e portanto não conseguem acompanhá-los, ou pais que são demasiado ocupados de outra forma e que fazem os trabalhos por ele, não faz sentido. Eu tenho que perceber como é que é o contexto para conseguir ajudar e orientar o jovem na sua aprendizagem. Não é ensiná-lo, porque ensiná-lo, acho que toda a gente... Eu acho que algumas coisas até sinto que houve uma regressão porque comparando, não é? Eu sou no pós-25 de Abril, eu e a Mafalda fazemos o nosso percurso ali na secundária no pós-25 de Abril, e eu lembro-me que havia professores muito apaixonados por aquilo que fazia, sentia-se isso, eu recordo-me, comparando com os meus filhos, não é? Sou mãe de 3, havia muita preocupação de perceber, e eu não vejo nos formulários, isso não vem, que é qual é o teu local de estudo, com quem estudas, eu nunca mais vi isso. Eu lembro-me de responder a esses formulários, eu aluna, e não vejo nos formulários que me vêm das escolas, os meus filhos, com quem estudas, onde estudas, como é que é o espaço. Essa preocupação parece que deixou de existir. E eu lembro-me que estamos a falar já há uns bons aninhos, não é? Havia essa preocupação. Parece que isso foi... A questão é que isso dá trabalho, não é? Pois é. E uma das coisas que as pessoas dizem é que há muito trabalho burocrático. Há muito trabalho, é preciso justificar. Ou seja, as pessoas defenderam-se com um trabalho que é absurdo, do meu ponto de vista, não é? Mas
Porquê? Porque do ponto de vista central, aquilo que acontece é mais fácil estar à espera que as pessoas utilizem 10, 15 suportes digitais e que vão lançando as questões lá, e sempre que houver um problema têm que justificar e têm que explicar porque. Então, se for no ensino especial, então aquilo é uma coisa do outro mundo, e portanto tudo o que era do ponto de vista do conhecimento, do perceber como é que o jovem vive, perceber como é que o jovem, onde é que ele está, com quem vive, em que contexto é que estuda, isso é um trabalho suplementar, e as pessoas foram deixando para trás, porque acham que têm muito mais trabalho para fazer, para preencher relatórios, fichas, planeamentos de aulas, etc, etc. E depois dizem, nós somos mal pagos e, portanto, sendo mal pagos não vamos ultrapassar aquilo que é o nosso trabalho. Mas, de facto, essas questões são fundamentais. Essa primeira semana, nas escolas onde eu estou, é um mês, essa primeira semana é quase básica para ter esse conhecimento, não é? Perceber exatamente quem é, onde é que está, como é que vive, onde é que estuda, com quem sai muitas vezes, sai poucas vezes. No fundo, é conhecer o contexto para perceber como é que há depois propor as aprendizagens ou o estudo que os alunos devem fazer para consolidar aquilo que aprenderam na sala. Isso tem sido esquecido. Um comentário que nós fazemos, nós próprios fazemos já isto há várias vezes, mas também as pessoas que nós acompanhamos, as famílias que acompanhamos, algumas das pessoas que estão nas nossas formações, sejam pais, sejam outros profissionais, que têm comentado, e nós temos subscrito esta ideia, que há um preconceito em relação às famílias de pais separados, em que quando há um problema de comportamento dos miúdos, ou um problema de aproveitamento, é quase sempre associado ao facto dos pais estarem separados. E parece que se faz menos essa associação, ligação ou diagnóstico em miúdos que têm os pais juntos, mas que também têm problemas de comportamento e também têm problemas de aprendizagem. Isto é só uma fantasia nossa, ou de facto dentro das escolas há esta tendência para pôr os óculos dos pais separados, os miúdos são problemáticos, e os pais juntos, os problemas vêm de outro lado qualquer e não da relação dos pais? Não sei se existe assim tão... Agora, que de facto há um desconhecimento grande daquilo que é ou daquilo que são as novas composições familiares, falam-se pouco. Não se conversa sobre isso, e só quando acontece um problema qualquer então é que se põe lá um rótulo do que é. Estas questões têm muito a ver, por exemplo, a tal disciplina, que acho um absurdo, de cidadania. Esta era uma das áreas que devia ser falada. Uma das coisas principais que nós trabalhamos, e então agora nestas escolas onde eu estou muito mais, é o que é a família. Não é diz-me lá o que é a tua família, não, é o que é a família. O que é ser família? O que é ser família? É que é para, no fundo, nós percebermos onde é que eles estão, como é que eles se situam. E os problemas disciplinares e mais, muitas vezes, na maioria dos casos, não têm a ver com... Na maioria dos casos, em Carcavelos, aquilo era uma zona onde tinha muita gente, muitas famílias que não são pai e mãe só, é pai e mãe, ou de dois pais e duas mães, ou um pai sozinho, configurações completamente diferentes, e os problemas disciplinares que existiam não eram tipificados. Acontecia a um, acontecia com o outro. Não era, tinha a ver com a gênese. Não tinha a ver com a família propriamente dita. Sim, pelo menos não tinha a ver com o estado civil. Exato. Ou com a configuração da família. Havia ter a ver com a família, mas outras que traz problemas à escola, em alguns casos traz. Eu tive problemas enormes, não é? O pai não podia contactar com a mãe não podia não sei o quê, o filho só podia ir, não sei, essas coisas. Mas isso a própria escola tem que conhecer e tem que saber que isso acontece, e tem que saber lidar com essas situações. Agora, só sabe se conseguir perceber o que é a família. Se não perceber, eu lembro-me que uma vez nós não percebemos, que os pais não vinham, o pai não podia contactar com a filha, então ele ia para a porta, para o portão, para as grades do portão, para falar com a filha. E a gente, é claro que o assistente dizia: o professor, está aqui um homem, está aqui a falar com uma menina, chamamos a polícia. Afinal era o pai. Quer dizer, nós não o conhecíamos, não sabíamos exatamente qual era o problema. É por isso que eu digo que aqueles primeiros dias de escola são fundamentais para nós conhecermos não só os jovens, para os jovens conhecer não só os professores, mas também conhecer a família e os contextos onde estão. E enquanto estas
ligações não forem estabelecidas, não forem conhecidas pelo menos, dificilmente nós depois conseguimos avançar para qualquer tipo de proposta, quer seja de aprendizagem, quer seja de proposta de estudo, ou, enfim, de orientação. É fundamental que isso aconteça. No ensino especial acontece mais. Sim. No ensino acaba por haver mais proximidade, apesar de tudo. Exatamente, no ensino geral isso não acontece tanto. Mas também o ensino especial também acaba por requerer, ele requer, depois nem sempre conseguimos corresponder, requer também uma articulação entre os vários agentes no processo educativo da criança, porque são miúdos que aprendem de formas particulares, já têm uma desvantagem biológica que lhe afeta a capacidade de aprendizagem e, portanto, coordenarmos-nos para poder criar ali um projeto individual para aquela criança é vital, porque senão de outra maneira, por outro lado, quando há desencontros também, ou quando há dificuldades nessa relação, o impacto também é maior, tem um prejuízo maior para aquele aluno, não é? O professor tem estado aqui a falar muito nas escolas que eu estou agora. Nós sabemos, porque já falámos consigo, que teve em Carcavelos muitos anos, reformou-se e, entretanto, agora continua a trabalhar nas escolas, mas umas escolas com um contexto bastante diferente do de Carcavelos. Carcavelos era para uma aprendizagem normativa, no sentido clássico do que a escola, mas agora está numa coisa completamente diferente. Quer-nos falar um bocadinho dessa área que está? Uma das coisas que sempre me preocuparam foi, e continua a ser, aqueles jovens que desaparecem do mapa, né? E eles desaparecem completamente, porque um jovem quando sai da escola e quando abandona a escola, ou é sinalizado pela escola, e são poucos os que são sinalizados pela escola, ou chega aos 18 anos e desaparece. E não aparece em mais sítio nenhum. As estatísticas que existem são completamente falsas. Só aparece depois nos censos, porque são jovens que desaparecem, eles não entram no mercado de trabalho, portanto não têm existência da segurança social, não tem nada, e portanto não aparecem em estatística nenhuma, a não ser quando há os censos, que é só de 10 em 10 anos é que aparece aqueles jovens. Estamos a falar à volta de 10%, que é um número assustador. Esses jovens sempre me preocuparam. Portanto, há 10% de abandono escolar. Eles dizem que é 8%, é assim, é 8% média nacional, se for a Cinta é 30%, se for aos Açores são 35%. Que abandonam. Se for a Lisboa Centro, é 0 quase. Portanto, há estas distorções. O que acontece com estes jovens entram, na maioria dos casos, entram na marginalidade. E, portanto, aquilo que eu tentei fazer foi perceber se é possível nós fazermos alguma coisa e perceber onde é que eles estão. E a primeira vez que avancei com um protocolo com a Câmara de Sintra, nós tivemos 100 e tal sinalizações do Tribunal de Menores, das CPCJs, muito poucos das escolas, alguns daquelas instituições de solidariedade dos bairros, etc., que nos foram indicando jovens, e nós fizemos entrevistas a esses jovens. Jovens assim, entre os qualquer 18. coisa jovens fizeram essa. Sim, fazemos sempre. Só, não se pode receber mais do que 50, porque 50 já é, com estes jovens já é muita coisa. E perceber o que é que eles tinham. Então fazemos uma entrevista, 2 horas ou 3 horas, para perceber quem é. Sempre na entrevista com alguém da família, ou alguém do tribunal, ou alguém das casas de acolhimento, o tutor, e perceber quem eram aqueles jovens. E a maioria daqueles jovens não tem o 9º ano. Portanto, estamos a falar. Eu, dos processos tutelares educativos que vou apanhando, que é destes jovens, destes contextos, percebo uma coisa, aquilo depois é difícil romper, porque quando um miúdo chega ao 5º ano, e eles até ali ao 5º ano o percurso vai, não é? O percurso vai. Chegam ao 5º ano e começam a ficar ali retidos. E depois, quanto mais anos vão ficando ali retidos e não se muda nada, que dizem muito bem, né? Continuamos a trabalhar da mesma maneira, a abordar, quer dizer, não funciona o primeiro ano, no segundo ano intervém-se exatamente da mesma maneira, repete, e vamos tendo um miúdo cada vez mais velho, sim, junto com crianças de 10 anos, não me parece que seja nem para o aluno de 14, 15 anos estar com crianças de 10, nem para o de 10 estar com um miúdo de 15, quer dizer, não é vantajoso para ninguém, e continuamos
E a resposta, e eu pedia, em alguns destes processos, eu própria quando intervenho, peço sempre, mas por favor, integrem este aluno numa turma, as turmas PF, chamam-nas turmas PF, porque aí há a hipótese, e é tão difícil, porque até nisso não se consegue, não há turmas para integrar nestes currículos alternativos, em que muito mais estimulantes, muito mais... Estas escolas onde eu estou a trabalhar é tipo PF, são as escolas de segunda oportunidade. Ou seja, nós podemos adaptar o currículo do PF, dos antigos PFs, ao jovem. Então, o que acontece é, nós recebemos aqueles jovens, eles praticamente não chegam ao 9º ano, estão no 7º, chegaram aos 18 anos e correram com eles, outras vezes no 5º, etc. O ano passado tínhamos 2 que não sabiam ler nem escrever com 19 anos, e, portanto, não é nada do outro mundo. E aquilo que nós tentamos fazer é, o objetivo fundamental é reorientar a vida dos jovens e eventualmente certificá-los com o 9º ano, porque sem o 9º ano não entram em lado nenhum, não é? Pois, agora, mais de qualquer dia... É difícil não se tornarem marginais, claro, não é? Claro. Porque de facto a escolaridade mínima não está lá. Portanto, aquilo que nós fazemos é reorientar a vida seguindo o quê? Seguindo aquilo que são os objetivos normalizados para a certificação do 9º ano. Trabalhamos como? Por projetos. Portanto, não é uma escola propriamente dita. Trabalha-se por projetos. Nós trabalhamos muito, parece, com um projeto que existe lá em cima do professor Joaquim de Azevedo, que é o Arco Maior. Trabalhamos por projetos no sentido de que em cada projeto nós vamos tentando incluir aquilo que são as aprendizagens que estão definidas para o 9º ano. E, portanto, aquilo que os professores fazem é ir acompanhando os projetos e ir balizando aquilo que é o percurso que eles vão fazendo para irem adquirindo aquelas competências necessárias. Ao mesmo tempo, perceber, criando projetos de vida, ou projetos individuais, projetos de vida de acordo com aquilo que são as ambições, mas também as capacidades que eles vão demonstrando. Ao mesmo tempo, certificá-los com o 9º ano. Portanto, e tentamos fazer isto ao longo de 2 anos. Para que eles tenham... Mas é de uma dificuldade depois conseguir integrá-los, porque o tribunal depois anda à procura de os integrar nestas turmas e não há vagas, não há... O problema é exatamente esse, é que não há por várias razões. Se calhar a primeira razão é porque não é fácil trabalhar nesta área. Porque, sim, como eu costumo dizer aos professores que nós temos tido, não te importas de ser maltratado, vais falar durante o primeiro mês, ninguém olha para ti, são capazes de responder torto e dizer asneira, és capaz de ter paciência suficiente para aguentar isto tudo e para ir começar a criar um vínculo necessário para que isto seja ultrapassado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E as pessoas às vezes não têm, na maioria dos casos não... Esta resiliência... É fundamental, porque estes jovens, quando chegam ali, têm uma mochila enorme, não é? E o que é que vem nessa mochila? Pois, vêm coisas extraordinárias às vezes, muitas vezes com muito mais aprendizagens realizadas fora da escola, quase todas elas aprendizagens realizadas fora da escola, algumas com muita qualidade, mas nunca foram aproveitadas. Para além disso, têm um passado de insucesso na escola, que é uma coisa terrível. Foi sempre mau. É de tal maneira, por exemplo, na nossa escola... E só interrompendo, mas há uma correlação nesse insucesso escolar muito com o contexto familiar. Claro. E tem que, por isso é que aquela entrevista inicial é fundamental, por isso é que nós queremos que as famílias apareçam com eles. Nós não recebemos nenhum jovem que não venha com alguém da família, ou se não tem família, com alguém que seja responsável por eles. E depois estamos ali 2 horas, 3 horas a conversar para perceber... Somos sempre 2 ou 3 para perceber como é que tipo de contexto, em que tipo de contexto é que ele vive. Consegue-se perceber ao fim de 2, 3 horas, às vezes até menos, a gente consegue perceber exatamente qual é o problema. Agora, as capacidades que eles têm são enormes. Nós temos ao longo destes 5 anos tenho apanhado jovens extraordinários, como é que nunca conseguiram tirar um 9º ano. Pois, portanto, não é por falta de capacidade. Não é por falta de capacidade. Há pouco contávamos ali uns episódios de alguns miúdos de facto extraordinários, mas que em termos de percurso escolar... Porque a escola é muito fechada, ou seja, a escola, nós queremos que eles aprendam aquilo que nós achamos que eles devem aprender. Quer dizer, nós não procuramos saber exatamente o que é que eles já têm
e o que era, se calhar não é preciso muito mais para eles adquirirem o suficiente para terem uma certificação e terem um sucesso no mercado de trabalho ou na sua vida profissional, na sua vida normal. Era importante perceber isto. É a parte que a escola esquece, do meu ponto de vista, é a parte extra-escola, se assim se pode dizer. Ou seja, nós estamos muito focados naquilo que são as didáticas, naquilo que são as aprendizagens do português, da matemática, das ciências, quando de facto é importante, mas se não tiver o resto, ou seja, se ele não souber trabalhar em grupo, se não souber aceitar as opiniões dos outros, se não souber apresentar e defender uma ideia, se ele não souber isto, na vida ele não vai ter sucesso. Isto é de tal maneira que nós criamos, no final, eles têm um certificado normal do 9º ano, quando termina o 9º ano, mas nós criamos uma coisa que é o certificado de valores. Ou seja, nós olhamos para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que toda a gente é consensual, tem 5 valores que os jovens deveriam ter quando terminam a escolaridade obrigatória. E então nós, quando eles terminam, eles têm um certificado do 9º ano, que é o oficial, e têm um certificado de valores, em que nós dizemos o jovem consegue respeitar. Não sei, esse certificado tem servido mais para encontrar como portfólio para entrar no mercado de trabalho do que o certificado do 9º ano. Claro. Porque as empresas o que perguntam não é se ele tem 5 ou 6, 4 ou 5 valores no certificado, não. Perguntam é, ele porta-se bem, ele sabe trabalhar em grupo, é responsável. É muito mais importante. Portanto, esta área, a área do social, se assim se pode dizer, emocional, é muito mais importante para a entrada no mercado de trabalho e é muito difícil trabalhar com estes jovens. É mais difícil trabalhar esta área do que a outra, porque o passado é terrível, não é? Um jovem que passou por casas de acolhimento, que esteve preso, ou que foi expulso de 2 ou 3 escolas, ou seja, o passado emocional, socioemocional deste jovem é terrível. Trabalhar esta área é a área mais rentável do ponto de vista do seu futuro do que trabalhar a outra. Sim, até porque em princípio se conseguir recuperar essa área o resto vem atrás. Claro. Este tem sido, do meu ponto de vista, e tem-me obrigado a repensar também um bocadinho aquilo que deveria ser a escola oficial, não é? Estar muito menos preocupado com o teste, com o saber os rios todos, as matemáticas todas, etc. Se calhar era mais importante trabalhar primeiro esta área e depois a outra, se calhar, virá para aquilo que é a área que eu gosto. Porque há uns... Os psicólogos não gostam que a gente diga isto, não é? Quando a gente chega ao 5º e 6º ano, um professor com alguma experiência trabalha com um jovem, meia dúzia, 2, 3 meses, assim, tu para advogado não vais. Ou tu para medicina não vais. Começamos logo a perceber qual é a área de estudo que ele deve seguir. Se é assim, porque é que eu vou estar demasiadamente preocupado ou preocupado da mesma maneira com a outra área que ele não... Era importante escolher. O ensino especial, já agora só para dizer, com o despacho 54 de 2018, educação inclusiva, aquilo que faz é obriga, entre aspas, não é? Porque a legislação não obriga a nada, obriga-nos a pensar de que tipo de apoio e de tipo de planeamento é que nós devemos fazer para cada jovem. Eles são todos diferentes. Sim. Será que nós não podemos adaptar àquilo que são as necessidades que aquele jovem tem? Não é podemos, é devemos adaptar. Mas isto dá trabalho. Sim, eu acho é que, como já tínhamos falado, estas coisas não se fazem de decreto. O nosso decreto, o 54, está ótimo, mas o 319 de 1991 também era ótimo. O problema é que se foi mudando os decretos e depois as práticas nem por isso. E o que eu tenho assistido muitas vezes, não é sempre, também não quer ser injusta porque há pessoas incríveis a fazer trabalhos incríveis, mas o que eu tenho assistido muitas vezes é as pessoas a manterem as suas práticas, só mudam a forma como escrevem no papel, que é para ir de encontro ao que vem no decreto, mas na verdade a prática manteve-se exatamente na mesma. Eu percebo que o decreto, a ideia é ser também pedagógico e promover uma linguagem, uma forma de raciocínio nas escolas. Só que é insuficiente, isso não se faz só por decreto. É preciso fazer o decreto, depois é preciso fazer formação, depois é preciso dar apoio, porque também emocionalmente para os professores nem sempre é fácil ajustar a isto tudo. Tá? Quando estava a dizer, a maior parte dos professores não consegue aguentar aquele mês, 2, 3 meses em que vai ser rejeitado, em que vai ser ignorado, em que vai ser... E eu penso, pois é natural, a maior parte das pessoas não ia aguentar isso. Qual é o perfil que nós precisamos ter, ou que tipo de olhar é que precisamos ter para estes miúdos
para não sentir como um ataque pessoal tudo isto, não é? Tal como com as crianças do ensino especial. Que tipo de perfil é que é preciso ter-se para saber que aquelas dificuldades de aprendizagem não é uma coisa que é casmurrice, que é preguiça, que é não deviam sequer estar aqui, deviam estar no outro lado qualquer. Portanto, há coisas de base também na formação pessoal, individual dos professores que temos descuidado. Do ponto de vista formal, há uma coisa que eu acho que é fundamental nas escolas e não só. Há bocadinho falou naquele advogado que fica... O patrono. O patrono. Esse patrono é para toda a vida, quase. É. E na escola isso não acontece. Quando é que lança-se um projeto qualquer e enquanto há acompanhamento, ou seja, enquanto alguém de fora vai acompanhando, quer seja da faculdade, quer seja um patrão da faculdade, quer seja do Ministério, um grupo de trabalho que vai acompanhando, enquanto esse acompanhamento for efetivo, as coisas vão funcionando. E na escola é igual. Foi. Quando as direções acompanham muito, eu era um chato de todo tamanho, quando estava na direção, e agora acho que continuo a ser, que é acompanhar o que é que se vai fazer. E o acompanhar às vezes não é preciso fazer nada, é só perguntar, está a correr bem? Precisas de alguma coisa? Então, como é que está a correr? Conta lá. Ou seja, só este pequeno acompanhamento faz com que as pessoas se sentem um bocadinho naquilo que estava a dizer, que é ir fazendo, não fazer só para o papel, mas ir fazendo, ir sentindo que está alguém que está a acompanhar, mas ao mesmo tempo alguém que está a ver. Exato, sim. E não estou sozinho. Exatamente. E posso partilhar as minhas dificuldades, os meus pensamentos. Essa para mim é a maior falha da escola. Sim. Eu digo que os diretores, a maioria dos diretores das escolas, estou a falar nas escolas públicas, a maioria dos diretores das escolas é muito burocrático, ou seja, e aliás quando perguntam ao diretor qual é o tipo de trabalho, 80% é administrativo. É uma estupidez, do meu ponto de vista. 80% tem que ser pedagógico, ou seja, eu devo acompanhar a relacional. 20% administrativo, porque há mais gente para fazer o trabalho administrativo, não preciso ser eu. E este trabalho pedagógico de acompanhamento é fundamental. E ele existe pouco nas escolas. Pois. Eu noto isso também nas famílias que acompanho de crianças com perturbação de desenvolvimento. Cada vez estou a acompanhar menos nessa área, porque estou aqui mais dedicada à nossa, da parentalidade e do divórcio consciente. Quando trabalho diretamente com as escolas, eu percebo o nível de relaxamento que os professores ganham só por estarmos nesta parceria, que é não estou sozinho. Ok, há aqui alguém com quem troca ideias. Não quer dizer que nós acertemos mais, às vezes falhamos mesmo. Claro. Falhamos no sentido de, olha, vamos tentar ir por aqui. Funcionou, boa, não funcionou. Vamos ali, bora. Mas não falhei sozinho, não estive sozinho. Este foi refletido, foi pensado. E muitas vezes só isso é o suficiente para as pessoas relaxarem e conseguirem trazer mais de si para a relação com os miúdos do que aquela tensão e não sei o que é de fazer, não sei para onde é que vou e não sei. E eu noto esse efeito. E é giro, porque às vezes eu até digo coisas como, olha, não sei. E isso vale tanto às vezes como a segurança de, é por aqui. Porque quando partilhamos também estas dificuldades autenticamente, que é, olha, eu também não sei, isto é mesmo tramado, é muito, muito importante. Nós estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa. E no início, quando estávamos ali a falar fora, antes de começarmos a gravar, disse com o seu jeito e que recebemos com alguma graça, que eu também não percebo muito bem porque é que me convidaram. E para mim agora nós já sabíamos porque tem sido um contributo incrível e o papel das escolas nas famílias é muito importante e as famílias nas escolas também, portanto é uma relação, acho que não podemos esquecer disto, estamos sempre a falar de relação. O diretor com os seus professores é uma relação, os professores com os seus alunos é uma relação, a escola com a família é uma relação, estamos sempre a falar em relação. Então o divórcio também é sobre relação, mais do que sobre separação. E nesse sentido agora gostávamos de o desafiar a dizer-nos então, para si, o que é que pode ser um divórcio consciente, professora Adelino? Eu casei a primeira vez e depois divorciei-me. Não sabia, não fazia ideia. E foi consciente. Foi muito consciente. Tínhamos na altura 2 crianças e chegámos à conclusão, a minha mulher chegou à conclusão que já não gostava de mim. Eu vivia com a minha sogra e com o pai da minha sogra. E chegámos à conclusão que a melhor forma era ela sair, e saiu, e eu fiquei com as 2 crianças, com a minha sogra e com o pai da minha sogra durante 7 anos. Que história extraordinária. Temos que o convidar novamente para nos contar essa história com detalhe. Pronto, foi consciente, foi perfeitamente consciente, era a melhor forma de não quebrar aquilo que era
não quebrar completamente, não é? Aquilo que era o contexto familiar, portanto, as minhas crianças, a Marta e o Tiago, estavam muito habituadas a viver. A mãe trabalhava em Lisboa, eu trabalhava já em Carcavelos e, portanto, eu fazia o dia-a-dia com eles, era eu que ia pô-los na escola, era eu que ia buscá-los, era eu que os acompanhava, e a minha sogra fazia o acompanhamento em casa, e o pai da sogra também. Portanto, acabou ela por sair, fiquei eu, e pronto, até eles terem quase 15, 16 anos. Ficou com os sogros. Como? Ficou com os ex-sogros, no fundo. Fiquei com a ex-sogra e o pai da sogra. E pronto. E também é uma configuração muito interessante do ponto de vista familiar. Não entretanto, um pai, com uma avó, com um bisavô. Entretanto, continuei-me a dar bem, muito bem com a minha sogra. Agora, no outro dia, agora curioso, estava-me a lembrar, tenho um neto mais pequeno com 6 anos e estávamos a tirar uma fotografia e então estava sentada os meus 2 filhos, a minha primeira mulher em cima, as minhas 2 filhas, a minha segunda mulher em baixo, e tirávamos uma fotografia. E o meu neto diz assim: isto é que é uma família moderna. Uau, espetacular. Continuamos a dar bem, nunca tivemos nenhum desaguisado, foi consciente. Foi consciente. O que é que foi preciso? Uma chave de ouro para se conseguir fazer um divórcio consciente? Eu acho que é conversar, né? Eu acho que se as pessoas conseguirem conversar e aceitar, claro que não é muito fácil, não é? Não é nada fácil. Não terá sido, com certeza. Portanto, naquele ano eu engordei 35 quilos. Depois recuperei. Mas as coisas têm que ser bem conversadas, não é? Quando são bem conversadas, quando as pessoas ouvem e aceitam, têm que aceitar, as coisas correm bem. A aceitação é muito importante, não é? Mas principalmente conversar, as pessoas conversarem e perceberem o que é que está a acontecer e qual é a melhor solução. Há pouco dizia, em todas as situações má há sempre qualquer coisa boa, portanto é preciso perceber qual é a situação que permite que nós sigamos a solução e o melhor caminho. Bom, que maravilha. Nós fizemos-lhe outro desafio, que também foi mesmo muito desafiante. Então nós pedimos para escolher um dos vinhos da Casa Irmelinda, sim, sendo que o professor Adelino não consome, nem nunca consumiu álcool. Não. Pois não. Mas mesmo assim foi super querido e atencioso connosco e acabou por escolher um moscatel de Setúbal. Exatamente. A cor é bonita. Eu gosto a minha mulher gosta muito de vinho e portanto, eu não bebo, nem sei apreciar vinho, mas eu gosto do rótulo da Irmelinda. Acho que é muito apelativo, muito sóbrio. Ok, então foi por aí também, pela cor, pelo rótulo. Exato. E na altura que falámos um bocadinho, até escrevemos, foi por e-mail, ainda me disse, bem, quase que estava tentado a provar. É verdade. Ok, então fica aqui para também levar, para estar com os seus, está bem? É uma prenda. E queria muito agradecer esta conversa, ficámos com muita vontade, eu fiquei de conhecer um pouco mais, sobretudo essa parte do divórcio e da reconstrução. Fica aqui uma conversa muito importante sobre a educação. Acho que é bom, de vez em quando, nós sentarmos e falarmos de facto sobre o papel da educação e das escolas. Acho que eu gostei imenso. Obrigada. Obrigada, professora. Nada.